Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas e a minha convidada é alguém assim que eu admiro muito, amo muito, é a Magali Borges. Ela é missionária e vai contar um pouquinho pra gente sobre laços afetivos. Gente, a história da Maga é uma história que fala muito no profundo do meu coração. Ela vai contar, mas eu quero dar uma introdução. O Senhor chamou a Maga para largar tudo que ela tinha e para servi-lo como missionária. E ela fez exatamente o que o Senhor mandou e ficou no armário com 2 vestidos e 1 sapato, tipo isso, né, Maga? E ela vai contar um pouquinho do que o Senhor tem feito através da vida dela, na vida dela. É um testemunho muito lindo. Bem-vinda, querida! Eu que agradeço, muito bom estar aqui. Que bom que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu Faz unir tempo as que agendas. Estamos Né? tentando. Deu certo hoje. Conta um pouquinho da sua história, Maga. Assim, eu acho que é muito interessante, porque é uma história que fala ao meu coração. Porque muitas vezes a gente não quer ouvir o Senhor falando com a gente. Larga tudo, abre mão de tudo que você tem para me servir. Me conta como que foi isso, como que tudo começou. Eu vim para Minas, sou de Maringá, do Paraná, né? E vim para Minas e abri um showroom ali na Savassi, de modas, né? Moda Paraná. E trabalhando ali na Tomé de Souza, isso há uns 22 anos atrás, mais ou menos. E um dia, numa sexta-feira à noite, eu saí do showroom, assim, e eram umas 9h30, mais ou menos. E quando eu desço, eu vejo um menino de uns 8 anos usando thinner na rua. Aquilo eu olhava, porque aqui em Minas todo mundo fica nas calçadas, né? Eu olhava para aquela criança e falava assim, ninguém viu essa criança usando thinner. Aquilo me incomodou vendo aquela criança, eu nunca tinha visto, foi um choque para mim. Porque nessa época lá em Maringá não tinha isso, né? Então para mim foi assim, foi terrível. E eu peguei, fui conversar com esse menino, fui cuidar dele ali naquele momento. Daí quando foi passando o tempo, eu falei, vou te levar embora. Fui levá-lo, era num aglomerado que ele morava. Chegou num determinado lugar do aglomerado, ele falou assim, tia, aqui não dá para ir de carro, tem que ir a pé. Falei, não, mas eu vou com você. Daí eu caminhei com ele, quando chegou na frente da casa, assim, do barraco dele, ele disse assim, eu durmo aqui fora, porque o companheiro da minha tia não deixa eu dormir lá dentro. A mãe tinha morrido no parto e o pai estava preso em São Paulo, e essa tia foi buscá-lo. Então aquilo mexeu muito comigo, sabe? Assim, no meu profundo. E eu marquei com ele um café da manhã e a gente foi desenvolvendo ali um amor, né? Um laço afetivo. Um laço afetivo ali. E um belo dia, eu passando na Prudente de Moraes, tinha a comunidade, que era só aquela portinha que a igreja era lá em cima ainda, né? Onde eu comecei. Também. Então... E eu tava com minhas 2 filhas, subi, na hora que eu chego, tava iniciando o culto, a paz do Senhor. E ali eu chorava desesperada, sabe, Cris? Eu chorava muito. E tem uma coisa assim, né, quem chora muito, ou tá com um problemão ou um pecadão. Mas eu tava, acho que, recebendo uma dose cavalar de amor, sabe? Um amor que eu não tinha... Noção, não cabia dentro de mim, de tanto amor. E naquele dia que eu cheguei, ninguém me convidou, não conhecia quase ninguém aqui em Belo Horizonte, né? Só clientes mesmo do trabalho. E eu levei tava com uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, né? E eu abri lá em Jó 8:7, eu acho, tava escrito assim, o teu passado será tão pequeno diante da grandeza do teu futuro. Quando eu li isso, na hora eu imaginei, nossa, se sem Deus tá bom, com Deus eu vou ficar rica demais. Porque você trabalha, você corre, você vem, né, de uma cultura
Onde sucesso é ter dinheiro, dinheiro, sucesso é trabalho. Grandeza é dinheiro, né? É. E eu, assim, apaixonada por Jesus, todos os cultos falavam assim, quem quer entregar sua vida pro Senhor? Eu queria, eu ia lá. Quem quer levar o Senhor para sua casa? Eu queria, eu estava lá. Fiquei 3 meses aceitando Jesus. Né? Pastor Ney foi uma graça, um dia ele marcou o gabinete comigo e ele foi conversar e ali eu fui tomando um posicionamento diante do Senhor. Mas foi tudo muito rápido. E esse menino, né, que eu conheci ali na Savassi, ele começou a trazer novos amigos, e era aquele café da manhã grande com um monte de meninos, e eu não conseguia trabalhar, e as histórias deles iam me comovendo, sabe? Uma vez o Senhor falou assim, Magali, chama ele e leva ele no mercado. Mercado, né? Às vezes a gente reclama até, mas por que você não me falou? Eu fui ontem no mercado, não é uma coisa assim, né? E eu falei pra ele, vamos pro mercado. Daí a hora que eu tava chegando no mercado, no estacionamento, ele falou, tia, não vão me deixar entrar. Eu falei, não, filho, você tá comigo, você vai entrar sim. Daí ele falou assim, meio muito tímido, sabe, com muito medo, e ele foi comigo no mercado. E eu entrei no mercado, assim, sem pensar, sem olhar em nada, né? Quando eu vejo ele tá lá atrás, que eu olho e falo assim, que foi, filho? Cris, ele com 2 lágrimas, assim, rolando dentro do supermercado, ele olha para aquilo e fala assim, tia, aqui só vem quem é muito poderoso, sabe, assim? Tia, quem pode vir aqui? E pra gente é algo tão comum, a gente vai no supermercado todo dia, escolhe tudo. Quando eu vi, não foi a palavra poderoso que ele usou, agora eu esqueci o termo que ele usou, sabe? Mas quando eu ouvi aquele menino naquela forma ali, porque ele estava dentro do supermercado e chorando, Cris, eu me agachei no mercado mesmo e comecei a chorar. Falei, Deus, como a gente não dá valor às coisas. Daí que eu passou pela minha cabeça, quando foi que você entrou no mercado, que você trombou com um morador de rua, uma criança? Eles não têm acesso, eles não conhecem o supermercado. Que coisa, você já imaginou? Uma coisa básica, tão assim, comum para né? nós. E daí começou o meu processo dessa grandeza do teu futuro, né? O Senhor falou assim comigo, uma vez eu adorando o Senhor, Magali, você me ama? Falei, Senhor, eu te amo demais, eu te amo demais. Ele falou, então doa todos os seus calçados. Fui, compartilhei com o pastor Neif, ele marcou na agenda lá, né? E marcou o domingo. E eu entreguei 94 pares de sapato naquela manhã daquele domingo. E saí descalça da igreja, né? Foi um choque assim, mas naquele momento é como se Deus falasse assim comigo, não se preocupe, seus pés podem estar no chão, mas seu coração está comigo. A obediência, sabe? E aí, tudo normal até aí, né? Fui embora, tudo. Daí passou um tempo eu adorando numa favela. Quer dizer, eu estava ainda em casa adorando o Senhor esse dia. E o Senhor falou assim, filha, você me ama? Eu falei, Senhor, eu te amo demais. Ele falou, doa todas as suas roupas. Mas eu era uma nova convertida. Eu não sabia nem onde estava Gênesis na Bíblia, entende? Daí quando ele falou, doa todas as suas roupas, para mim foi, não, eu dou foi tudo. Literal, porque eu sou tão apaixonada por Jesus, eu fui muito intensa com ele, sabe? E fui pegando, daí o Senhor falou assim, mas eu quero que você faça retalhos. Quando eu ouvi aquela voz, é uma voz audível, como nós duas aqui. Eu falei, fazer retalhos? Não, isso daí só pode ser o capeta, né? Eu não quero ouvir isso agora não. Que eu tô vendo a situação das pessoas, né, em situações de risco, todas essas, né, esses aglomerados, como assim, né? Mas Cris era tão mais forte do que eu não conseguia não obedecer àquela voz. Era muito mais forte do que a minha razão. E eu não sabia o que explicar para as minhas filhas. Nós tínhamos a Lila que trabalhava conosco, né? E assim, eu não sabia o que falar para elas. E eu picotando todas as roupas.
E eu chorava muito, sabe? E picotando, e picotando, e picotando. No outro dia cedo, uma mulher bate em casa, falando assim, era muito cedo. Ela falou assim, desculpa o horário, mas é que essa época do ano eu tenho uma equipe de mulheres que faz mantas de retalhos para cobrir bebês na rua. Cris, eu olhei para aquela mulher, eu falava assim, não, verdadeiramente foi Cristo que falou comigo. Porque até hoje eu nunca vi alguém picotar roupa. Não, bater na casa de alguém para pedir retalhos. Pensa, não era uma fábrica, não era uma costureira, eu não morava perto de uma fábrica. Até hoje eu fico me perguntando, será que não foi um anjo? Entendeu? Eu não sabia se eu chorava na frente daquela mulher. Loucas, né? Eu não sei se, sabe, eu ria, eu chorava, eu só sei que eu fui descendo com aqueles sacos. Numa felicidade. E foi numa época que eu também tinha largado meu trabalho, que eu estava 100% ali para o Senhor, né? Foi um momento muito estreito da minha intimidade com o Senhor. Tudo me levava para mais perto do Senhor. Quanto mais me faltavam as coisas, mais eu me aproximava do Senhor. E aí teve uma situação que chegou um momento que eu fiquei com 2 vestidos que eu jamais usaria, assim, né, dentro daquele meu contexto que eu vivia. E o mais doido é que você vivia num meio da moda, onde as pessoas são muito vaidosas. Muito vaidosas. Você nova, muito bonita, querendo aquele momento ali, estar bem. Jovem, né? Jovem, e de repente o Senhor começa esse tratamento todo na sua vida. E pessoas falavam assim, né? Isso é Deus trabalhando com a sua vaidade, isso é uma perturbação mental, ouvi de tudo, foi muito difícil. É difícil romper, mas é necessário romper, é necessário, né? E aí, quando eu fiquei com 2 vestidos, eu comecei a dar graças ao Senhor pela bondade dele, porque enquanto um lavava, eu tinha outro para eu vestir. E fiquei com uma rasteirinha, um chinelinho. Eu só usava salto também, né? Eu usava muito salto. Não tinha rasteirinha, né? Então, assim, eu fiquei com aquele chinelinho, era tudo que eu tinha. Então, assim, e ali foi um processo na minha vida, porque eu comecei a olhava para o sabonete, eu chorava. Falava, meu Deus, eu nunca tive gratidão pelo sabonete. Eu olhava para o papel higiênico e falava, Deus, eu nunca tive gratidão, porque a gente parece que já nasceu com tudo ali, né? Tudo nunca faltou lugar. Papel higiênico, nunca faltou sabonete, o shampoo tá ali, tudo, tá tudo ali. Você nunca parou. Como que eu viveria sem essas coisas? Como eu viveria, né? E eu entro num processo, assim, de muita gratidão a Deus, sabe? Por tudo isso. E foi quando o Senhor falou assim comigo, vai fazer um trabalho, né? Evangelismo uterino. Que foi quando eu comecei ali na casa do Secode, junto com o Cezinho, e buscar as mães grávidas, porque eu entendi que se eu amasse a mãezinha, aquele bebê ia sentir aquele amor, né? É ali na gravidez, no ventre, que começa esse laço afetivo entre mãe e filho. Que elas não têm. Elas não têm. Porque a gente não tem dimensão dessa história, né? Como esse bebê tá ali, né? Se foi vindo de um abuso, se foi vindo de uma situação que a gente não consegue nem imaginar. Então, assim, às vezes a gente até julga, né? A gente fala assim, nossa, uma mulher com 5, eu já recebi uma mãe com 10 filhos. Para e pensa. E às vezes a gente pensa assim, poxa vida, ela viu que não deu conta do primeiro nem do segundo, por que ela não parou? Né? Tem tanto métodos, né? Anticoncepcional é dado de graça, né? Preservativos, tudo, né? E aí eu também pensava assim. E nessa situação eu estava com uma mãe grávida do 5º filho, fazendo o trabalho evangelismo uterino. E essa mãe estava grávida de 3 meses, 15 dias sem comer, usando drogas. E a gente começou a cuidar dela.
E nós arrumamos tudo para ela, conseguimos doações, tudo que ela não tinha. Ela tinha um pedaço de espuma que ela dormia lá, sabe? A situação dela. Deixa eu só dar um parênteses aqui, gente. Primeiro, esse episódio vai ter que ficar um pouco maior. Segundo, a gente não pontuou, mas a Magali tem um trabalho que é feito, é um trabalho, um projeto social, na qual ela assiste a família, não é isso, Maga? Isso. Eu já estive com ela conversando um pouco sobre isso, por isso que eu quero pontuar. O CAMEF, ele é uma casa de apoio para mães e filhos, de amparo. Então, o que ela faz? Ela crê que a família que tem que ser amparada, mãe e filhos, e não somente ou só a mãe ou só os filhos, é um trabalho em conjunto, não é isso, Maga? Exatamente. Só para as pessoas entenderem o porquê que você está falando, que você recebeu uma mãe com 10 filhos. Isso, exatamente. E vai contra um sistema, né? Esses dias a gente estava falando sobre essa questão de sistema, né? Não é a terra que sobe no céu, é o céu que desce na terra. E quando o céu desce na terra, a glória dele vai ser tão nítida que as pessoas do sistema, elas vão trabalhar para você e não você trabalhar para o sistema. É uma inversão aí, né? Então o Senhor trouxe toda essa logística de trabalho, né? Para trabalhar com a união de mães e filhos. Mas dentro do meu processo lá de conversão, voltando, depois que eu entreguei todas as roupas e tal, teve um momento muito triste, assim, que eu comecei a passar muita falta das coisas, né? E toda a minha família é do Paraná e eu não tinha ninguém aqui, a não ser minhas 2 filhas, né? E aí eu fiquei, assim, todo mundo falando, isso não é servir Deus, e aquela situação. Eu falei assim, não, eu tenho que voltar para o Paraná. Eu ouço assim nitidamente o Senhor falando assim, a dor de uma renúncia pode derrubar lágrimas, mas a conquista do plano de Deus na sua vida derruba montanhas. Quando eu ouvi aquilo, e no Paraná é muito reto, né? E aqui essas montanhas, né? Eu amo essas montanhas. E aí quando eu me deparo assim, vendo as minhas lágrimas, eu chorando, e o Senhor falando que o plano que Ele tinha para nossas vidas derruba montanhas. Então eu fiquei assim, gente, o que é uma lágrima? Eu tenho que pagar esse preço. Quando nós recebemos um chamado, nós não podemos recuar a voz do Senhor. Nós temos que nos dobrar e obedecer, porque Ele vai fazer. Amém. Sabe? E quando a gente anda debaixo de uma sinceridade, de uma verdade, Ele não te abandona. Então, assim, foi um processo, né? Essa casa de amparo a mães e filhos foram 20 anos, né? E assim, Magali, qual foi a forma que... A embaixada foi uma escola para mim, de uma profundidade enorme. E qual foi o meio que você mais aprendeu? Errando, né? A gente aprende muito errando, né? Então a gente tem que ter essa perseverança, né, Cris? Amém. Naquilo que a gente faz, a gente tem que ter essa clareza que quando o Senhor Ele nos chama, Ele vai suprir. E quando eu passei por esse estágio, né, dessa dificuldade, e doei todos os meus sapatos, e doei todas as minhas roupas, e eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Como que vai ser? Eu acordo já dentro de um projeto, né, que Deus estava formatando e nos ensinando, uma equipe maravilhosa também que estava junto comigo. E aí eu fui entender, tudo que você planta, você vai colher. Mesmo que não seja na hora exatamente que você acha que deve ser, porque a hora do Senhor, né, o tempo de Deus não é o mesmo dos nossos, e a gente precisa ter paciência, e o ser humano ter paciência é cada vez mais difícil, porque a gente quer tudo para ontem, né, Maga? Foi um processo ali de uns 7 anos, mais ou menos, até esse acordei dentro do projeto, né? Foi um processo de uns 7 anos nessa situação, né? Sem condições nenhuma, né? E Deus provendo, como Ele provê até hoje, né? Amém. Como Ele provê até hoje, que até hoje eu vivo pela fé, né? Assim. E aí
foi quando eu entendi que é um princípio. Tudo que você planta, você vai colher. O Senhor, Ele estava vendo lá na frente o número de crianças e de mães que nós íamos ter. Nós chegamos um momento no projeto que tinha 159 pessoas abrigadas. Então você já imaginou o número de sapatos? É, loucura. De roupas. E aquilo que a gente rompe em Deus é uma fonte que jamais vai secar. Linda, tá vendo? Linda, ela tá sempre assim, gente. É impressionante como Deus provê, é impressionante. E glória a Deus por isso, né, Mari? É uma coisa muito linda, né? Deus provê, assim, de uma forma... Ele sustenta, né? E é tão lindo porque Ele te sustenta dentro da sua identidade. Ele também respeita a sua identidade. Porque quando você se descobre quem você é em Deus, Ele sabe que... se tiver ou se não tiver, você vai estar com Ele. Seu coração não está nas coisas, está no que o Senhor está fazendo. Mas daí Ele vai te respeitando também, né? E Ele traz esses mimos, né? O Senhor, Ele me mima. Muito. Muito, assim. Eu tenho 2 mantenedoras lindas, né? Que quando eu vou para o Paraná, minha mãe divide o guarda-roupa dela comigo. Tem uma amiga maravilhosa, Cláudia também, que sempre me abençoa a vida inteira. Então, assim, Deus, ele coloca as pessoas, né, no nosso caminho para estar nos suprindo, né? A comunidade, o quanto que ela cuidou de mim, né? E eu creio que o Senhor vai fazer muito mais. A gente poderia estar aqui... A Maga, gente, ela tem tanta história maravilhosa para contar que a gente ficaria aqui, ó, horas e horas contando. É impressionante. Toda vez que a gente encontra, tem algo novo que eu descubro que o Senhor tem feito. Mas eu queria trazer um pouquinho disso para vocês, da importância da gente ouvir a voz do Senhor, da gente obedecer e dos laços afetivos, né? E a família, esses laços, a gente enxergar o outro com esse olhar de amor, como ela enxergou aquele menino e viu que ele precisava de laços e ela foi suprindo ali, porque o Senhor permitiu que ela suprisse aquele menino com afeto. Na verdade, né, Cris, é uma forma assim, Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele preferiu contar conosco, né? E muitas das vezes Ele pode ir sozinho, pode, mas o que eu acho lindo no Senhor é esse amor, que Ele nos chamou para esse amor. E a única forma, às vezes, que Ele tem de tocar em alguém, se eu for e tocar. Amém. Porque essa linguagem do toque, do amor, ela é transformadora, né? Traz segurança, traz carinho, traz conforto. É bom. Delicioso. Obrigada, querida. Nossa, muito grata pela sua vida, pelo seu testemunho. E eu quero agradecer a você que ficou aí até o final, agradecer a 8 Filmes pela parceria, a Sai Fresh pelo patrocínio, a Ágora por esse look lindo. Obrigada, gente. Fiquem com Deus.